E aí, pessoal, então a gente vai ver aqui isomeria geométrica hoje. Primeira coisa, como é que eu vou identificar se existe uma isomeria geométrica? Eu preciso ver as características da minha molécula. Se eu estiver falando de uma molécula de cadeia aberta, tá? Como é o caso dessas que estão na tela aqui, se for cadeia aberta, o que acontece? Tem dois fatores que vão ser determinantes para que haja isomeria geométrica. Se a molécula for de cadeia aberta e ela tiver uma ligação dupla entre carbonos, pelo menos, e esses carbonos que estão na ligação dupla, eles estiverem com dois ligantes diferentes, a gente vai estar falando de isomeria geométrica, tá? Isso para a molécula de cadeia aberta. Olha só, nesse primeiro caso, eu tenho dois carbonos aqui que estão fazendo ligações simples, ó. Então, já morreu no primeiro requisito aqui para eu pensar que pudesse haver uma isomeria geométrica aqui. Não existe, porque a ligação entre esses carbonos é uma ligação simples, tá? Aqui também é uma ligação simples. Então aqui eu não vou ter isomeria geométrica. Agora, olha ao lado aqui. A ligação entre esses dois carbonos é uma ligação dupla, tá? Aqui também, ligação dupla. Bom, primeiro requisito para ter isomeria geométrica, então, é uma ligação dupla entre carbonos. Ok, fechou. E qual é o segundo requisito, Ronaldo? É que esses carbonos da ligação dupla, eles necessariamente precisam ter dois ligantes diferentes aqui entre si. Então, olha, está ligado com este carbono o cloro e o hidrogênio. Opa, cloro e hidrogênio são dois átomos diferentes. Beleza. Aqui está ligado com esse carbono o cloro e o hidrogênio. São dois átomos diferentes no mesmo carbono, no mesmo ligante. Portanto, a gente determina aqui que existe, né, uma isomeria geométrica por conta dessa situação, tá? Para uma molécula de cadeia aberta. Ainda, vamos adiante aqui. O que a gente pode reparar? Né? Se eu fizer uma analogia indicando que cada ligação simples, tá, faria com que eu tivesse uma rotação livre, né, eu entendo que aqui, se eu tiver uma rotação livre nessas moléculas, imaginando que os átomos verdes são cloros, os brancos hidrogênios e os cinzas carbonos, eu vou ficar o tempo inteiro com essa molécula girando. Então eu não tenho como ter uma isomeria geométrica. Agora, quando eu tenho uma ligação dupla entre os carbonos, essa rotação é impedida. Então eu só tenho duas posições para os átomos de cloro e de hidrogênio ficar. Ou eles ficam no mesmo plano, como aqui, ó, eu imagino que cada bolinha verde dessa é um átomo de cloro, ou eles ficam em planos diferentes, ó, um cloro para cima, um cloro para baixo, um hidrogênio para cima, um hidrogênio para baixo. Lembra que aqui eu estou querendo dizer para ti que a bolinha verde é cloro, a cinza é carbono e a branca é hidrogênio. Tá? Então, olha só, nós temos aqui, nesse caso, né, uma situação que não vai ter, a gente vai poder dizer que não é a mesma substância. Por quê? Porque aqui eu vou ter os dois hidrogênios para baixo no mesmo plano e aqui os dois cloros para cima no mesmo plano. Aqui eu tenho um cloro para cima e um cloro para baixo, um hidrogênio para cima e um hidrogênio para baixo. Então, eu chamo esse fenômeno aqui, esse processo aqui, de isomeria geométrica. Então, a isomeria geométrica ela pode ser cis ou pode ser trans. Reparem que essas moléculas têm características diferentes, né? Pontos de ebulição diferentes. Olha aqui. Essa onde os dois átomos de cloro ficam para cima e os dois hidrogênios para baixo, ela tem ponto de ebulição de 60 graus Celsius. Essa onde eu tenho um cloro para cima e um cloro para baixo, um hidrogênio para cima e um hidrogênio para baixo, tem ponto de ebulição de 49 graus Celsius. Então são características diferentes, densidades também diferentes, embora a gente esteja falando da mesma fórmula molecular. Por isso que é isômero, porque a gente está falando da mesma fórmula molecular com características diferentes, tá? Com fórmula estrutural diferente. Eu posso chamar de cis ou de trans. E aí, como é que eu vou saber se eu vou chamar de cis ou de trans, Ronaldo? Muito simples. Tu vais olhar o seguinte: se os dois hidrogênios e os dois cloros estão no mesmo plano, isomeria cis. Se estão em planos diferentes, isomeria trans, ok? Ó, aqui eu tenho um cloro para cima, um cloro para baixo, um hidrogênio para cima, um hidrogênio para baixo. Então, isomeria trans, olha só,
está na transversal aqui. Tá? Agora, se estiver no mesmo plano, vai indicar, né, que está no mesmo lado. Então, isomeria cis. Então, a isomeria geométrica ela pode ser cis ou trans. Depende da posição dos ligantes ali do carbono. Tá? Ó, condição então para a existência da isomeria geométrica, eu já falei para ti, né? Ligação dupla entre os carbonos, desde que esses carbonos tenham ligantes diferentes, né? Esse carbono aqui tem dois ligantes diferentes e esse carbono tem que ter dois ligantes diferentes também. Aí eu vou ter o que eu chamo de isomeria geométrica, tá? Vamos adiante então aqui. Eu quero te mostrar duas situações, olha só. Por que quando os ligantes são iguais, né, eu não estou falando de isomeria? Ó, quando os ligantes são iguais, mesmo eu trocando eles de posição, né, eu vou estar falando do mesmo composto. Olha só, esse carbono aqui tem dois ligantes iguais, é o hidrogênio. Então essa molécula já não vai ser uma molécula isômera. Eu não vou ter isomeria geométrica. Tá? Eu só vou conseguir trocar de posição daí esses outros aqui, ó, o CH3 e o hidrogênio. Tá? Agora, quando tem isomeria geométrica, olha só, esse carbono aqui, o que ele tem de ligante? Um outro carbono e um hidrogênio, que são coisas diferentes. Esse carbono aqui, o que ele tem de ligante? Um carbono e um hidrogênio, são coisas diferentes. Então, são ligantes, né, diferentes. Por serem ligantes diferentes, eu vou entender que aqui existe a isomeria geométrica. Nessa posição onde os dois carbonos estão no mesmo plano, os dois hidrogênios estão no mesmo plano, eu digo que é a isomeria cis. Nessa outra condição, onde eu tenho um carbono para cima, um carbono para baixo, um hidrogênio para cima, um hidrogênio para baixo, isomeria trans. Ok? Vamos adiante aqui. Eu quero mostrar para vocês a isomeria geométrica nos compostos cíclicos, tá? Então, se o composto for cíclico, aí eu tenho que reparar a seguinte condição. Eu preciso, tá, ter pelo menos dois carbonos desse ciclo com dois ligantes diferentes, tá? Olha aqui, eu tenho um ciclo aqui, né? Uma molécula cíclica. E aí esse carbono ele tem como ligante um CH3 ou um H3C, que é a mesma coisa, e um hidrogênio. Esse carbono aqui tem como ligante um CH3 e um hidrogênio, quer dizer, são ligantes diferentes. Então eu posso dizer que aqui eu tenho uma isomeria geométrica. Na molécula cíclica não tem a obrigatoriedade de ter ligação dupla entre os carbonos, igual eu precisaria ter na molécula que não é cíclica, na molécula aberta. Tá? Então a única obrigatoriedade é que existam dois carbonos com dois ligantes diferentes, para eu dizer então que é isomeria geométrica, que existe isomeria geométrica. Nesse caso aqui é uma isomeria cis, porque os dois carbonos estão no mesmo plano, os dois hidrogênios estão no mesmo plano. Aqui uma isomeria trans, porque eu tenho um carbono para cima, um carbono para baixo. Né? Então estão na diagonal, certo? Vamos adiante. Então, condição para a isomeria geométrica na presença de ciclo, desde que eu tenha dois carbonos, pelo menos, com dois ligantes diferentes. Tá? Essa é a minha condição. Olha um exemplo aqui, tá, de isomeria no nosso cotidiano, na nossa vida cotidiana. Nosso olho, né, na retina. A retina é uma parte que cobre, né, as nossas células receptoras de luz, e ali tem uma substância chamada cisretinal. O cisretinal está aqui. Por que é cisretinal? Olha só essa estrutura. Eu tenho isomeria aqui. Olha só, vamos ver se a gente tem isomeria aqui. Eu tenho dois carbonos com ligação dupla. Ok, é uma molécula aberta. Primeiro fator é olhar se eu tenho insaturação, que é a ligação dupla. Eu tenho dois carbonos com ligação dupla. Beleza. Esses dois carbonos têm dois ligantes diferentes. Esse carbono está ligado a um outro carbono aqui,
e está ligado a um hidrogênio. Tá, são diferentes. E esse carbono, ele está ligado a um carbono aqui e a um hidrogênio aqui. Também são diferentes. Então, eu chamo isso de isomeria geométrica. Por que eu estou dizendo que é cis? É cis porque ambos os hidrogênios aqui estão no mesmo plano e os carbonos ali de cima estão no mesmo plano também. Quando a gente recebe a incidência de luz, ocorre uma transformação, uma transformação. E essa substância cisretinal do nosso olho passa se transforma em transretinal. Fica um hidrogênio para cima, outro hidrogênio para baixo. Ó, então eu tenho uma isomeria trans, tá? Reação que gera um impulso elétrico que é enviado para o nosso cérebro. Lá esses impulsos elétricos que são enviados pelo nosso nervo óptico até o nosso cérebro se transformam em imagem. Tudo isso que eu estou descrevendo aqui para ti acontece em frações de segundos. Acontece em um tempo muitíssimo pequeno. Então, por isso que eu sempre digo, né, que o nosso corpo é a máquina mais perfeita que existe. Fração de segundos para que esse processo realmente aconteça. O cisretinal se transforme com a incidência da luz em transretinal, esse transretinal gera um impulso elétrico que é enviado através do meu nervo óptico até o meu cérebro processa aquilo e forma a imagem. Lembrando, gente, que nós, em termos de matéria, tá? Cientificamente falando agora, em termos de matéria, nós enxergamos somente 2% de toda a matéria que está à nossa volta. O restante a gente não está enxergando. Tem bilhões de partículas de nitrogênio, oxigênio, carbono pelo ar que a gente não está enxergando. Tá? Tem muitas outras coisas que a gente também não enxerga. Ok? É uma contextualização aqui contigo, né? Da isomeria geométrica, algo que nós o tempo inteiro utilizamos aí no nosso cotidiano. Certo, minha gente? Isomeria óptica, eu já falei na outra aula, aquela que eu mostrei o carbono quiral, né? Para ter isômero óptico, eu preciso ter um carbono quiral. Isomeria óptica é aquela isomeria onde a substância desvia o feixe de luz polarizado. Quando ocorre um desvio do feixe de luz polarizado, desse feixe de luz que é inserido nessa substância, quando ela consegue desviar esse feixe de luz, a gente diz que existe isomeria óptica. Mas aí, esse assunto nós já tratamos em outra aula. Eu não vou entrar aqui, só estou fazendo um breve e pequeno remember contigo. Qualquer dúvida, deixa um comentário para mim, tá? Manda mensagem via Classroom, via e-mail, via rede social, que a gente está aqui para tentar ajudá-los da melhor forma. Então, só para fechar o assunto aqui, isomeria, né? Eu tenho a isomeria plana, que aí eu consigo identificar olhando para a fórmula, né? Ela pode ser isomeria de função, isomeria de posição, eu posso ter tautomeria, eu posso ter metameria, né? A gente já viu esse tipo de isomeria em aulas passadas, em vídeos anteriores. Eu tenho depois a isomeria óptica, que é essa que vai desviar o feixe de luz polarizado, né, quando a substância desvia o feixe de luz polarizado. E eu só vou identificar a isomeria óptica se eu tiver um carbono quiral. Carbono quiral é a mesma coisa que carbono assimétrico, que é aquele carbono que tem 4 ligantes diferentes. Tá? Te recomendo dar uma olhadinha no meu vídeo só sobre carbono quiral, que ali tu vai conseguir ampliar mais esse conteúdo de isomeria óptica. E a isomeria que nós falamos hoje é a isomeria geométrica. Então, essa aqui, para a substância que tem fórmula aberta, a gente considera, então, né, na isomeria geométrica, a substância que tem fórmula aberta, para ser isômero geométrico, precisa ter 2 carbonos com insaturação, ou seja, ligação dupla entre eles com 2 ligantes diferentes. Tá? Se for uma substância com cadeia fechada, ela não precisa ter essa insaturação, essa ligação dupla, precisa apenas ter 2 carbonos com 2 ligantes diferentes se a cadeia for fechada.
Beleza? Isso para isomeria geométrica. Gente, qualquer coisa, deixa uma mensagem aí.